Bom, vamos lá então, pessoal. A gente tinha parado aqui do ponto, justamente o que a gente estava comentando era em relação à velocidade da luz, não é isso? Velocidade da luz, como até então o que se tinha conhecimento era aquela velocidade mais rápida, né, existente, 300 mil quilômetros por segundo. Aí a gente comentou a respeito daquela natureza do elétron, que dentro dele a gente tem aqueles dois spins, e que independente da distância que eles estiverem entre eles, se a gente virar, né, um spin, deixa um spin aqui, outro spin no Japão, um spin aqui, até por isso que tem essa estrela aqui, estrela de Sirius, né, que a gente deu o exemplo lá. Deixa o outro spin lá na estrela de Sirius. Virou o spin de um elétron aqui, o outro é virado, ele sofre aquele reflexo instantaneamente, né? Então, esse era o ponto que a gente tinha parado, que estabelece, então, de fato, que não há conexões locais, né? A gente está muito mais longe do que a gente imagina de fato, né? E aí cabe aquela pergunta, será que existe, então, uma separação entre nós? Em relação à grande malha que nos cerca, em relação a essa interconexão que existe entre os seres, de fato, será que nós estamos separados? Não digo simplesmente o reino nominal, né? Nós, as plantas, minerais, astros, o micro e o macro, né? Dessa grande lei, digamos, dessa fraternidade universal. Será que essa grande fraternidade universal ela não é uma lei física, ela não é aqui uma lei tridimensional, né? Uma lei material? Né? 2002, Universidade de Tóquio, já começaram a fazer experimentos com relação ao teletransporte de matéria, né? Isso aqui é um fato. E dando base aqui, né, seguimento aos nossos teóricos, tem o Casimir, e aí o que ele descobriu, inclusive, é a questão lá do efeito Casimir, né? Que aproximaram. Isso daqui, na verdade, eram grandes transatlânticos que estavam lá no mar, ou ancorados, não sei bem de fato, mas o esse efeito Casimir ele procura relatar é o seguinte: se você pega duas placas, né, e deixa elas extremamente aproximadas, a tendência delas qual é? É que elas se aproximem, né? Então, tudo bem, esse exemplo ele foi feito, né, com as placas extremamente próximas uma à outra, né? Mas existe, digamos assim, entre aspas, aí uma força invisível, né, que exerce uma pressão de aproximação dessas placas. E até então não houve a possibilidade de identificação de como isso ocorre. Então, vamos voltar lá para o nosso modelinho do átomo. Esse modelinho do átomo, aí a gente tinha aqui o centro, né? Tinha a eletrosfera. O que se verificou, e o que se verifica, e a física também não consegue explicar, é o seguinte. Do nada, vamos dizer assim, né? Não sou físico, é que a intenção realmente seria procurar trazer os experimentos aqui, né? Para conhecimento comum da maneira mais simples aqui para o entendimento. Inclusive, essa exposição que eu estou fazendo, ela é baseada, como já disse algumas vezes, né, naquela palestra do Haroldo Dias Dutra, né, e aqui a gente procura realmente, enfim, não há como esgotar esse assunto, nem tampouco, não somos físicos, né, então a gente só vai procurar trazer à tona aí para o enriquecimento comum. Né? Então, a gente tem lá o modelinho do nosso átomo e o que a física notou e que não há como explicar o que é. Naquele espaço, né, lá do éter, né, aparecem determinados corpúsculos, aparecem e somem determinados corpúsculos sem que se saiba de onde eles vêm.
né? Então, por meio dos experimentos, identificou-se isso. Então, gostaria só que vocês guardassem uma terminologia que a gente vai usar mais para frente, porque, com base nisso, talvez fique um pouco mais simples o entendimento lá na frente. Mas é esse estado potencial da matéria, né? Estado potencial da matéria. A matéria, ela não pode estar presente em dois lugares ao mesmo tempo, né? Pelo menos aqui no nosso plano material, no nosso plano cúbico, tridimensional. Então, de onde vêm essas partículas aí que elas apareceram, não se sabe. Então, em relação a esse estado potencial da matéria, é importante guardar esse conceito, né? A gente sabe que duas matérias, vamos chamar assim, elas não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Nós temos, então, o princípio de conservação da massa, né, o lei de Lavoisier. A matéria que existe hoje aqui no planeta Terra é essa. A quantidade de água que tem no planeta Terra é essa. Se, eventualmente, acabar a água, né, não tem como trazer a água de fora. Enfim, por dedução também dos teóricos, acredita-se que a água do planeta tenha vindo por asteroides, coisa do tipo, que antes era uma grande bola de fogo, né? Mas, enfim, os elementos que aqui estão no planeta Terra, a menos que venha, tudo bem, o ponto que eu quero chegar não seria esse. Pode vir realmente um cometa, um asteroide que traga alguma coisa. Mas o planeta Terra, ele é findo em relação aos seus recursos. Essa seria a lei de conservação da massa, né? O que temos aqui é isso. Não tem como criar algo além do que esteja aqui. Grosso modo, seria isso, né? Então, em relação à nossa questão lá do éter, né? Que Newton chamou como éter, que existe esse grande campo de forças aqui, a gente, a partir desse momento, começaria a usar, inclusive no vídeo anterior, a gente também fez menção dessa terminologia como o fluido cósmico universal. Aquele grande meio pelo qual, digamos, do pensamento teosófico, vai haver a propagação da substância primordial, da consciência primordial do elemento divino, que na teosofia seria a mônada, né? E a gente estabelece aqueles três pilares da doutrina, inclusive que estão elencados lá na doutrina segundo o Espiritismo: Deus, Espírito e fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é aqueles onde estamos submersos, onde haveria, então, fazendo esse link com esses elementos da física que já vimos, a questão dos elétrons, que por sua vez tem aquela característica do spin, que uma vez, né, vira um, vira outro instantaneamente. E aí, digamos, repousaria ou se movimentaria esse pensamento divino e essa interação entre os seres, né? Essa questão do buraco negro, então, a gente sabe que falou de física, temos que falar em buraco negro. Stephen Hawking, acredito que tenha sido aí o grande finado Stephen Hawking, né, há poucos, questão de alguns anos, aí tenha sido o precursor desses estudos aí do buraco negro, que levou e leva uma série de estudiosos aí a descobrirem a significação, né, o significado do buraco negro, e inclusive até já tiraram uma foto, né, do buraco negro. O que significa o buraco negro? Então, fazendo aí um paralelo em relação àquilo que a gente já viu, suponhamos que a gente pegue não sei se a gente poderia considerar o Sol como uma estrela supermassiva, né? O que a gente quer dizer como supermassivo? A densidade, né? A quantidade de massa em relação àquele volume, ela é muito grande. Então, vamos tentar falar isso aqui de um modo um pouco diferente. Só lembrando essa característica que a gente já viu em relação aos físicos, que eles disseram lá atrás. A matéria, ela nasce, cresce, envelhece e morre irradiando-se. Então aqui a gente não está falando de urânio, a gente não está falando de elementos radioativos, a gente está falando
e uma constatação para qualquer elemento da matéria, né? A matéria ela esvai-se, né? O ato de esvair, né? Então, ela acaba sofrendo essa irradiação. Então, esse conceito do mundo material, ele é realmente algo que vai durar por um certo tempo. A gente não precisa se preocupar aí, porque acho que ainda temos milhões ou talvez bilhões, né, de anos para que essa matéria ela se irradie e não exista mais, né? Mas esse é um comportamento que a matéria possui, né? Então, criando só aquele paralelo que eu estava querendo buscar, é o seguinte: lembra quando a gente deu aquele exemplo que nós temos trilhões, não sei se a ordem de grandeza é exatamente essa, de elétrons no corpo humano, e que se a gente tirasse aquele espaço, né, entre o núcleo e a eletrosfera, o nosso corpo caberia numa caixinha de fósforo? Então, esse seria o conceito aí do supermassivo, digamos. É você reunir uma quantidade de massa, uma quantidade de energia, adensar ela ao máximo possível, né? Essa é a alusão aqui que eu estava querendo fazer. Então, Sol como um elemento supermassivo, comparativamente ao corpo humano, então, o corpo humano, em seu estado natural, ele teria 1,41 gramas por centímetro cúbico no seu estado natural, né? Se a gente comprimisse até ele virar aquela caixinha de fósforo, né, ele teria 150 gramas por centímetro cúbico. E aí, para a gente traçar um paralelo disso daí com o Sol, né? O Sol tem 3 trilhões de toneladas por centímetro cúbico. Só vou deixar todos aqui na mesma unidade. Então, ó, em relação a gramas, a gente consegue ver aqui o que é essa questão do supermassivo. Então, por que a gente está trazendo à tona isso daqui quando a gente vem falar de buraco negro? Porque o buraco negro, ele realmente ele é formado por esse adensamento gigantesco de matéria, né? Quando essa matéria, digamos, não sei se a gente poderia usar essa terminologia como compactação, ele já está tão adensado, né? O ser humano, ele já são tantas caixinhas de fósforo ao invés do corpo humano, e tem essas estrelas, esses astros tão supermassivos que é gerado em torno dele, no campo gravitacional, uma pressão tão grande, né, que o buraco negro ele surge a partir desse momento, né? Quando a gente tem sei lá, estrelas de nêutrons, mesmo estrelas supermassivas, não sei há quantos milhões ou bilhões de anos, eventualmente o Sol ele fique até mais supermassivo, de modo que essa compactação, que é esse reflexo da gravidade em torno dele, vai ficar extremamente maior do que é hoje, a ponto de fazer virar o Sol se constituir num buraco negro, né? Então é só essa comparação do supermassivo, do grande adensamento de matéria, né? Aqui a gente está dando uma ordem de grandeza só para que a gente consiga ilustrar um pouquinho, e esses efeitos que a gravidade tem. A gente sabe que todos os astros, né, todos os corpos celestes, eles estão envoltos por esse elemento da gravidade. Essa gravidade ela fica muito forte em torno desses corpos, e aí o buraco negro, digamos, de uma pessoa aqui que não é física, seria mais ou menos isso, né? Então esse campo gravitacional absurdo, né, em torno de uma estrela vai fazer vai se dar essa formação, né, do buraco negro. E essa formação do buraco negro, uma vez que você tem um buraco negro, a gente já viu que a luz em curva, a gente já viu o princípio da relatividade de Einstein, geral de Einstein, né, que um corpo de grande massa promove essa curvatura da luz. Se você tiver um feixe de luz, esse adensamento, a ordem de grandeza
em que houve essa formação do buraco negro por causa dessa força gravitacional em torno de uma estrela compactada, já muito adensada, muito supermassiva, ela já está tão grande que até se a luz passar lá, a luz ela não escapa, né? Então a gente imagina, se existir um buraco negro próximo do planeta Terra, próximo do sistema solar, se nem a luz escapa, quanto mais elementos materiais, como planetas, não é? Então nada escapa mesmo. Essa daqui foi uma foto célebre, né, de um buraco negro, né? Então aqui, a partir desse momento, acredito que aquela menina dos olhos, né, do Stephen Hawking, eu não sei nem exatamente se ele conseguiu ver essa foto aqui, também não sei se seria relevante para ele frente a todas as descobertas e precursor como foi, né? Mas essa aqui foi a foto que tiraram de um buraco negro, né? E o nosso grande finado Stephen Hawking. Então, para dar continuidade, acredito que essa quantidade, essas abordagens que a gente tem feito aqui, elas têm dado um nó, né, grande na cabeça da gente. A gente vai buscando criar, né, esses paralelos da lei física, da lei não física. Então, nesse momento a gente para por aqui e a gente vai dar continuidade num próximo vídeo agora, a partir desse ponto que a gente parou. Agradeço muito a paciência de todos.